Bom dia, sejam bem-vindos. Coração cantando. Bom dia, bom dia, bom dia. Que maravilha começarmos o nosso dia com essa canção tão linda, tão expressiva do que é a nossa vida, exaltar, glorificar e honrar o nosso Deus por todos os benefícios que Ele tem feito para conosco. Que bom começarmos mais uma semana e que bom que você está aqui. Esse é o motivo de você já agradecer ao Pai por todos os benefícios que Ele tem feito para com você, sabendo que algo novo do coração dEle brota para você nesse dia, jorra sobre a sua vida, uma palavra nova. E eu lancei aqui um desafio para vocês: qual a temática de hoje, qual a nossa abordagem nesse dia. Acredito que não só para hoje, mas nós apenas iremos iniciar a palavra de hoje. Acredito que devemos continuar a falar sobre ela até amanhã. Vamos, Jadson colocou aí, gratidão. Vamos lá, qual a palavra que vocês acham que a gente iria falar aqui? Eu vou, enquanto vocês escrevem aí, vamos orar, vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Pai querido, somos tão gratos ao Senhor por este cuidado. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade de desfrutar de mais um dia, de iniciarmos essa semana tendo a convicção de que o Senhor está nos conduzindo aos lugares nobres, aos lugares altos. Graças te damos pelo teu cuidado. Graças te damos, ó Deus, pela expressão do Senhor em nos abençoar, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tu és bendito para todos sempre. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, digno, santo, Deus fiel. Somos, ó Deus, aqui na terra, aqueles que expressam diante do trono da graça a nossa gratidão ao Senhor por este cuidado inigualável. Não só nós, ó Deus, mas a nossa casa tem sido guardada, os nossos têm sido fortalecidos, protegidos, escondidos pelo Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelas vidas que se encontram nesse ambiente dessa live, por esses irmãos amados que dia após dia, Pai, com sede e fome pela Tua palavra, ó Deus, tem vindo a este instrumento, ó Deus, para receber da parte do Senhor palavras de cura, palavras de restauração, de libertação. E por isso, Pai, não posso deixar de apresentá-los diante do Senhor. Quero honrá-los e ao mesmo tempo, ó Deus, abençoá-los com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E oro, ó Deus, por todos que aqui se encontram, pelos seus lares, pela sua família. Oro, ó Deus, pelo seu cônjuge, oro pela vida dos seus filhos, oro, ó Deus, pela vida dos seus netos, por todos os ambientes, ó Deus, que trafegam neste lar, ó Deus. Eu quero declarar, ó Deus, a soberania do Senhor sobre eles. Os filhos, ó Deus, que estão próximos, os filhos que estão distantes, sejam alvos da Tua graça, até porque no reino do Espírito não há distância. E nós, ó Deus, trazemos todos eles diante do Teu trono. Oramos, ó Deus, para que os nossos lares sejam fortalecidos pelo Senhor em todo o tempo. Que a graça do Senhor seja sempre abundante sobre eles. Que as Tuas promessas, ó Deus, alcancem todas as nossas famílias, todas as nossas descendências. Que sejamos, ó Deus, aqueles, ó Deus, onde estejamos no lugar certo, na hora certa, sendo preparados, ó Deus, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós neste tempo. Somos gratos ao Senhor por este dia, pela provisão do Senhor, por aquilo que o Senhor coloca sobre a nossa mesa, por toda a expressão de milagre
que o Senhor derrama sobre nós, somos gratos a Ti, Pai. Eu quero, Deus, abençoar essas pessoas que aqui se encontram e orar, ó Deus, para que eles sejam levados, ó Deus, por um novo patamar de glória. Que eles sejam, ó Deus, atingidos pelo Teu Espírito nesta hora, aquecidos sejam seus corações, ó Deus, através da palavra do Senhor, que jorra continuamente, ó Deus, sobre a vida deles. Eu oro, Pai, para que todos possam passar pela régua da provisão do Senhor, ó Deus, e que ninguém aqui tenha falta de nada. O Senhor possa levá-los, ó Deus, a experimentar coisas que ainda não experimentaram, onde eles sejam, Pai, agraciados pelo Senhor em todo o tempo, que dia após dia, Pai, eles sejam surpreendidos, ó Deus, pelo Teu Espírito, que cada um, ó Deus, possa neste dia ter a convicção de que deveras há uma recompensa para o justo, de que deveras há um Deus que julga na terra. Que cada alvo de oração neste dia, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que estão nas UTIs, por aqueles que estão entubados, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, para que os profissionais da medicina sejam usados pelo Senhor nesta hora, Pai, para trazer vida neste ambiente de morte, para trazer saúde, ó Deus, neste ambiente de doença, de enfermidade. Oramos, ó Deus, pelos familiares destes que se encontram, Pai, enfermos. Oramos para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor e que a fé nunca falte no ambiente desta família. A fé de um Deus que tudo pode e que nenhum dos Teus propósitos são frustrados. Meu Deus, eu te peço, levanta-te do Teu trono em favor, ó Deus, dessa família, em favor desses filhos que se encontram enfermos nas UTIs. Eu oro, Pai, para que venha o extraordinário do Senhor. Eu oro para que a saúde alcance a cada pessoa que se encontra nesta live e aqueles que fazem parte de suas vidas. Seja o Senhor a falar conosco essa semana. E nós, ó Deus, estaremos diante do Senhor, agradecendo por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, pela graça do Senhor. Obrigado pela provisão do Senhor. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. E nenhum dos Teus propósitos são frustrados em nossas vidas. A Ti nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, meus amados, preciosos, queridos. Sejam alvos da graça do Senhor nesse dia. Seja abundantemente a graça do Senhor sobre vocês. Obrigado pela companhia. E eu pergunto aqui, já mandaram aí os esquadrões, né? Já mandaram aí os aviões para os seus amigos? Vamos olhar para a palavra de hoje, para o poder que transforma. Que poder é esse que tem essa influência de transformar? Que poder transformador é este? Que poder que está disponível para todos nós que tem condições de transformar ambientes, que tem condições de mudar a vida. O Renato colocou aí amor, verdade, o amor tem esse poder. Mas há algo que vem da parte do Senhor, assim como o amor, ele está englobado, ele está inserido em uma manifestação junto com o amor, junto com a bondade, junto com a longanimidade, junto com a fé. Tudo isso são manifestações que vêm para poder agregar, que vêm para poder transformar o ambiente onde nós estamos inseridos. E como é bom a gente chegar no ambiente onde está carregado deste poder transformador. Eu quero falar para vocês hoje de uma das manifestações, entre tantas outras,
do Espírito Santo de Deus chamada alegria. Alegria. Até porque nós vamos olhar para a palavra, todo mundo colocando aí e citando justamente as manifestações do Espírito Santo de Deus, e só para compreensão aqui é o fruto, não são os frutos, o fruto do Espírito Santo que tem as suas manifestações: amor, alegria, domínio próprio, bondade, benignidade. Então é o fruto que produz tudo isso. E o texto de Romanos, no capítulo 14, escreva pra gente aí: o poder que transforma, tracinho, alegria. Diz Romanos 14, 17, me ajuda aí a movimentar a live. Meu querido pastor Walter, grande abraço, querido. Deus abençoe você e sua casa. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A diferença: o reino de Deus se manifesta não como comida nem como bebida. Ou seja, não achemos nós que o ambiente que está carregado de comida e de bebida, ali a manifestação de alegria, porque nós olhamos para aquela mesa, olhamos para aquele banquete, olhamos para tudo aquilo ali e esperamos que dali, daqueles elementos sobre a mesa, venha a alegria. Não. A palavra diz que o reino de Deus, aquilo que desce do trono da graça, aquilo que vem de Deus, ele produz justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha para Filipenses, no capítulo 4, anota aí por favor, escreva aí, Filipenses 4, a gente vai devagar, a gente vai caminhar aqui pela palavra, nessa introdução da palavra. Bom dia, Elaine, saudades, querida. Filipenses 4, 4 a 7 diz: alegrem-se no Senhor. Ele dá para a gente aqui uma direção, ele dá para a gente aqui um norte, de onde deve prover a nossa alegria. Alegrai-vos sempre, a base da nossa alegria é no Senhor. E ele diz: novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Ou seja, que se revele no ambiente onde você se encontra. Perto está o Senhor, diz Paulo aos Filipenses. E ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, a sua mente em Cristo Jesus. O texto começa de uma maneira diferente de costumeiramente como a gente lê. Porque geralmente a gente pega esse texto de Filipenses e a gente começa a partir do versículo que diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Mas antes, o apóstolo Paulo está dizendo: alegrem-se no Senhor. Direi novamente, alegrem-se no Senhor. Ou seja, a alegria que nós devemos buscar, a alegria que nós devemos alimentar dentro de nós, é a alegria gerada como parte do fruto do Espírito Santo de Deus, como um dos atributos do fruto do Espírito Santo, que lá em Gálatas a gente vai ver. A gente vai ver também que o texto está falando que quando eu tenho a alegria que vem de Deus, eu entendo que eu entro na presença do Senhor com gratidão, eu entro na presença do Senhor apresentando a Deus a minha gratidão, e o resultado disso é que a minha mente e o meu coração são tomados de elementos que automaticamente produzirão em mim a alegria que eu preciso. Verifiquem o caminho, verifiquem a rota de como funciona as coisas em Deus. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam automaticamente,
Não, a alegria que tem fundamento, isso, Brunão, a alegria que tem base, que ela é no Senhor, nós vamos ver hoje, ela vai proceder independente dos problemas que eu possa encontrar. Obviamente, todos nós passamos por momentos de tristeza, sofremos baques na vida, mas como a gente pode transformar, como a gente pode mandar informações para a nossa mente, para o nosso coração, para que ele transforme a tristeza em alegria. É o que nós vamos trabalhar hoje. E eu quero já declarar que você que começou esse dia para baixo, que você começou esse dia entristecido, que você passou por problemas nesses últimos dias, eu quero dizer para você: o Espírito de Deus está aqui. Você que tem enfrentado noites difíceis, você que tem sido roubado na paz do seu sono, que nesta manhã você seja invadido por esta alegria que vem do alto, por essa certeza de que o teu Deus não se ausenta do trono. O Espírito do Senhor me diz nesta manhã que Ele é poderoso para mudar essa rota, para entrar aí onde você se encontra e trazer uma nova direção. Zele pelas palavras dos seus lábios. Cuidado com o ambiente de pessoas que só trazem notícias contrárias. Cuidado com a roda que só está alimentando o seu espírito de tristeza, de incompreensão, de sentimento de derrota. Olhe para a sua vida. Veja o que Deus já fez. E o que Deus fez no passado para você se torna elementos necessários para aquilo que Ele quer fazer no tempo presente. Não entristeça o seu coração. Que a alegria do Senhor invada o seu coração, a sua mente nesta hora. E você seja tomada por esta alegria que procede do reino de Deus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 16 e 19, diz assim: alegrem-se sempre. Como eu posso me alegrar sempre? Se a palavra diz alegrem-se sempre, aí ele diz: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Ele termina focando aqui, termina trazendo aqui no final: não apaguem o Espírito, porque a minha introspecção negativa, a minha transformação por dentro, de uma forma negativa, onde nós somos sucumbidos pela tristeza, isso só acontece porque a parte inicial eu não fiz. Quando ele diz, alegrem-se sempre, como eu posso me alegrar sempre? E ele vai dizer, orando continuamente. Mas de que maneira eu vou orar continuamente para que seja transformada a tristeza em alegria? Ele diz, deem graças em todas as circunstâncias. Porque cada situação que nos é apresentada no nosso dia a dia é uma oportunidade do nosso crescimento. É uma oportunidade de conhecermos mais da graça e da bondade do Senhor. É uma oportunidade da gente conhecer mais da sala do trono, daquilo que Deus traz com provisão. Queridos, à medida que vamos caminhando com Deus, na nossa direção, em nossas vidas, na nossa postura, no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas decisões,
Respostas precisam e devem apontar para ele, para o caráter dele. O que eu tento falar para vocês nesse ponto? Porque, querido, não tem como Deus ser conhecido nessa terra se eu e você não formos a expressão do caráter de Deus no ambiente onde nós estamos. Você imagina você chegar, o seu desejo, e pastor, meu maior desejo é que meu marido se converta. Meu maior desejo é que os meus filhos, que os meus netos, que a minha esposa tenham uma experiência com Jesus. Isso só é possível, eu diria, só é porque é a maneira mais concreta disso acontecer e a palavra te garante isso como promessa de Deus, que você dentro da sua casa é um facilitador para que isso aconteça. A sua expressão, o seu comportamento, as suas ações, as suas decisões, as respostas que você tem no ambiente da sua família, tudo isso determina a presença de Deus nesse lugar. Tudo isso coloca Deus nessa ambiência. Tudo isso traz um poder transformador para o lugar onde você se encontra. Que a cada dia você possa ligar o seu coração em Deus. Que a cada dia você possa se conectar tanto com o Espírito Santo de Deus, para que o seu homem interior seja transformado. Para que você seja o agente de transformação, ou agente de transformação dentro do ambiente onde você se encontra. Que você seja menos crítico, que você seja mais compreensivo, que você seja menos religioso, que você pare de... Porque tem pessoas que você percebe que você olha para determinado tipo de pessoa, você já faz a leitura de como ela está pensando, como ela está sentindo. Que você seja guiado pelo Espírito, homem de Deus, mulher de Deus, e se coloque neste ambiente onde Deus te colocou, onde Deus te inseriu, para você se levantar como um intercessor, como um canal de Deus, revelando o próprio caráter de Deus naquele lugar. Até porque, querido, os frutos das nossas vidas são testemunhos poderosos de que Ele transforma, de que Deus faz. Seja você a expressão diante das pessoas de dizer que Deus continua agindo diante de tanta coisa que Ele tem feito na sua vida. Os frutos, queridos, eles convidam outros a virem a experimentar dele. A alegria, assim como tantos outros frutos, é uma expressão poderosa e uma expressão forte do reino de Deus. Você imaginar as pessoas olharem para você e... eu quero essa alegria que vem dentro de você. Eu quero essa paz que vem dentro de você. Eu quero ter essa fé que eu percebo na sua vida. Essa expressão de poder que você exala por onde você passa. Eu quero isso, mãe. Eu quero isso, pai. Eu quero isso que você tem, minha esposa. Eu quero que tenha isso na sua vida, meu esposo. Eu quero ver isso. Você imagina os filhos olhando para você e dizendo: mãe, pai, eu quero ser como você. Eu quero caminhar nos ambientes por onde eu encontro. Eu quero, nos momentos difíceis, aplicar isso que você aplica quando você está com dificuldade, quando você está passando pelos momentos difíceis. Agora eu te pergunto, o que é que sai da sua vida no ambiente onde você se encontra? O que as pessoas têm colhido de você? Pensemos por um instante. O que o esposo, o marido tem colhido de você? Revolta, incompreensão, talvez palavras duras, ríspidas. Você tem batido de frente. O que o seu cônjuge,
que a sua esposa tem falado de você? O que você ouve da sua família, dos seus filhos? O que eles dizem? Eles querem estar no ambiente onde você se encontra? Pense nisso. O nosso Pai, eu fico pensando assim. Ontem eu estava dando uma palavra para uma adolescente que está passando por um problema e ele precisa passar por uma libertação. E ele disse: pastor, eu tenho tentado, mas não tenho conseguido. E eu disse para ele assim: olha, a mesma luta que você teve, que você está tendo, um dia eu já tive. Mas isso mudou a minha vida a partir do momento em que eu ouvi uma frase. Na verdade não ouvi, eu li através de um título de um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Jesus se comportaria dessa maneira dentro de casa? Jesus trataria a sua esposa como eu trato? Como Jesus agiria nessa situação? Como pai, como você espera encontrar o Pai, o seu Pai celestial? Você acha que Jesus, quando caminhou por essa terra, ele foi oscilante? Um dia ele estava de um jeito, outro dia estava do outro. Um dia estava feliz, outro dia estava triste. Será que nós olhamos para ele e percebemos Jesus oscilante nas suas decisões? Se a Bíblia nos traz a oportunidade da gente construir o reino de Deus dentro de nós, o texto que lemos para vocês está dizendo que este reino de Deus, ele é construído, nele está inserida a justiça, a paz e a alegria. Muito bom, né, Amanda, esse livro? A justiça, a paz e a alegria. É constituído, é inerente. Você fica parando para pensar assim, não tem como eu olhar para uma outra estrutura, uma outra forma de pensar que não seja o reino de Deus. E no reino de Deus você passa a olhar e dizer: isso não cabe. É fácil de avaliar nesse sentido. Você não precisa nem ser um conhecedor da palavra de Deus, tanto, né, de saber a palavra de Deus na sua essência, na sua totalidade. Você não precisa olhar para discernir o que vem e o que não vem de Deus. Qualquer pessoa saberia discernir de como a gente pode construir as coisas que vêm do reino de Deus e destruir aquelas que impedem o reino de Deus de fluir dentro de nós. Veja bem, o que é que o nosso Pai Celestial espera de nós? Que a gente trabalhe aqui na terra a partir dos princípios e valores do seu reino. Se o reino de Deus é justiça, paz e alegria, que eu tenha aqui na terra ações de justiça, que eu seja alguém justo, que eu seja um instrumento de paz por onde passar, que eu seja um instrumento de alegria. Você imagina você ser um agente de transformação? Toda casa que eu visito, eu já disse isso aqui, mas toda casa que eu visito, a primeira coisa que eu chego no ambiente, que a pessoa abre a porta, eu levanto a minha mão e digo: haja paz sobre esta casa. O shalom de Deus. Porque você entrega aquilo que você tem. Você pode chegar e, se você está na sua casa, liberar a palavra. Às vezes, quando a gente está no momento de dificuldade dentro da família, que alguém ali se manifesta em uma confusão, em uma guerrilha dentro de casa, você possa levantar a sua mão e dizer: haja paz. Que cesse toda essa confusão, que cesse essa guerrilha dentro de casa, que cesse esse turbilhão de problema dentro de casa. Às vezes, quando há um problema conjugal,
Que você, no seu secreto, você libere a palavra. Se você está sozinho em casa, aproveita a oportunidade para levantar as mãos e dizer: haja paz dentro dessa casa, haja harmonia dentro dessa casa, haja alegria dentro dessa casa. Porque não tem coisa mais triste que você voltar para casa depois de um dia de trabalho e tá aquele ambiente tomado ali por aquela opressão, por aquela tristeza, por um se levantando contra o outro, por um dizendo palavras negativas, por um praguejando ali dentro de casa. Levanta sua mão aí, onde você se encontra nessa hora, e declare comigo: haja paz no ambiente da minha família, haja provisão de Deus dentro da minha casa, cesse toda a contenda, cesse toda a guerra, na autoridade do nome de Jesus. Que a paz que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, tome agora o ambiente da minha família e que este lugar seja tomado por aquilo que vem do alto. Semana passada um casal esteve aqui em casa e eles sentaram ali, naquele sofá ali. Os dois sentaram ali e disseram: que ambiente gostoso nessa casa. Não estava falando por um ambiente bem arrumado, por uma casa bem estruturada, não, estava falando do ambiente, da ambiência espiritual, da vontade de ficar aqui. Que paz tem neste lugar. Eu disse para eles: não tem como nem ter, porque eu estou aqui todos os dias fazendo a live nesse ambiente, orando nesse ambiente, declarando palavras proféticas neste ambiente. Não tem como ser diferente. O que você ouve dentro da sua casa? Tá difícil o ambiente, tá para baixo? Coloca uma música na TV aí, no Spotify, na Alexa, bota uma música para cima e levanta a sua casa, transforme a sua casa, mude a sua casa. Seja você o agente de transformação. Não temos falado tanto que palavras têm poder, não é o ano da palavra? Tudo que o Pai espera de você é que você seja essa expressão. O mundo está precisando de pessoas alegres, porque o meu Pai, Ele é alegre. O meu irmão, Jesus, Ele é alegre. E o fruto do Espírito que se manifesta a partir daquilo que vem do Espírito Santo, uma das suas manifestações, uma das suas manifestações é a alegria. Queridos, se fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança, para refletir a sua glória, nós somos expressões vivas. Paulo fala que nós somos cartas vivas. Cartas vivas das múltiplas expressões de Deus. Apontamos para Ele, fomos chamados para refletir os seus atributos, a sua natureza, o seu poder. Estão recebendo, queridos? Estão tão quietos hoje? Estão recebendo? Comenta aqui, manda coraçõezinhos, foguinho. Isso ajuda outras pessoas a receberem essa live. Se entende isso? Que a própria palavra diz, quando você é carta viva, está escrito em 2 aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, diz para nós: você é uma carta viva de Deus, escrita e selada pelo Espírito Santo para representar o reino. Tá forte, rei? Mas espero que esse forte aí alcance o seu coração. Veja bem o que diz Paulo para nós na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Você é uma carta viva. Escreva aí na primeira pessoa: eu sou uma carta viva. E o texto está dizendo: uma carta viva de Deus, escrita e selada pelo Espírito Santo para representar o reino. Você imagina que você e eu somos cartas vivas de Deus por onde passarmos, a partir da nossa casa. Quem deseja ler quem Deus é, lerá através do meu comportamento. Forte isso, né?
Quem deseja conhecer a Deus, conhecerá através daquilo que eu o apresentar. Imagina isso. Como é que você apresenta Deus para a sua família? Como é que você apresenta Deus para os seus filhos? Como é que você apresenta Deus para o seu cônjuge? Imagina isso. Isso é forte demais. Você é uma carta viva, escrita e selada pelo Espírito Santo de Deus para representar o reino. Um embaixador. Um embaixador. Você passa aqui em Brasília, ali na região das esplanadas, né, das embaixadas, e você fica vendo, embaixada do lugar tal assim, embaixada tal. Você imagina que ali dentro daquele ambiente tem alguém que representa o seu país. Que se alguém quiser saber alguma coisa sobre o seu país, ali está uma pessoa indicada, que a gente espera, que conhece tão bem o seu país, a ponto de falar dele, de expressar aquilo que ele é, por causa da sua origem. Agora imagina que você e eu somos embaixadores do reino de Deus. Quem quiser saber sobre o reino de Deus, vai buscar a mim e a você. Quem quiser conhecer o reino de Deus, vai buscar essa embaixatriz aí e esse embaixador aqui para conhecer o reino de Deus. Eu sempre falo, uso essa expressão aí, Renato, para orar, que a minha casa é uma embaixada do reino de Deus. O que eu estou dizendo com isso? O que o Renato está dizendo com isso? Que todos naquela família representam a um reino. Representa um reino. E se alguém quer saber sobre aquele reino, procure aquela casa. Procure os filhos. Significa os filhos por onde forem, seja dentro de um colégio, seja ali no trabalho, seja você no seu trabalho, seja você no ambiente onde você se encontra, eu represento um reino. Eu não estou sozinho aqui nessa terra, eu não caminho por mim mesmo, não. Não caminho por mim mesmo. Eu represento um reino. Por isso que eu não posso decidir por mim mesmo. Eu decido a partir daquilo que o reino estabelece. Por isso que eu tenho que dar satisfação, sim, satisfação ao reino em que eu represento aqui, que eu fui designado. É muito forte isso, né, gente? Eu fui designado para estar aqui na terra, para representar este lugar. Para vir manifestar este lugar. E quando que nós falamos que desse poder, né, transformador da alegria, eu gosto muito de orar o Salmo 16, versículo 11, que diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena em tua presença, eterno prazer à tua direita. Há uma outra versão que diz: Na tua presença há delícias perpetuamente. Na tua presença. Ou seja, não tem como eu expressar uma outra coisa se eu estou na presença de Deus, se eu estou em comunhão com Deus, se eu estou ligado, conectado com Ele. Não tem como eu expressar uma outra coisa. Essa compreensão de que o reino de Deus se estabelece a partir disso, ele se mostra a partir disso. Queridos, a alegria, ela não depende do contexto externo. Escutou o que eu disse? A alegria não depende do contexto externo. Ou seja, eu estou muito triste por isso que aconteceu. Eu estou debaixo de uma grande tristeza por isso que aconteceu. Querido, eu não estou falando que em determinados momentos você pode ser ali pego de surpresa
e de repente aquele baque na sua vida te trouxe, baixou a sua guarda, mas baixou ali, você já vai, corre lá para o lugar onde você é restaurado, lugar onde você é renovado para mudar esse quadro. Você não vai fundamentar a tristeza, você não vai alimentar a tristeza dentro de você por causa dessa situação. Chegou e você percebeu que a tristeza veio, bata de frente, ore, declare a palavra, transforme a tristeza em alegria. Na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria. Quando eu falo que a nossa alegria não depende do contexto externo, se de fato estamos vivendo uma vida sem alegria, estamos debaixo da influência de uma mentira e não debaixo de uma influência do Espírito Santo de Deus. Porque se realmente nós temos uma relação profunda com o Espírito Santo, a alegria ela vai fluir através de nós como um rio, porque faz parte do seu fruto. É a manifestação do Espírito de Deus em seus 9 atributos. E um dos 9 atributos é a alegria. Uma pessoa cheia de Deus, ela transforma ambientes tristes em ambientes de alegria. Compreende isso? Chegou a tristeza aí, te abateu? Lógico, todos nós já passamos por isso. Todos nós já fomos pegos de surpresa por uma notícia que nos trouxe tristeza, por um comportamento de alguém que nos trouxe uma tristeza. Mas nós devemos lutar para transformar. Devemos buscar ali, estar na presença de Deus, declarando a palavra, orando, cantando louvores, transformando. Eu sempre tenho o hábito porque tem músicas e músicas, né? Tem músicas, até que músicas gospel, que acabam, ao invés de dar uma melhorada na gente, bota a gente mais para baixo ainda. Eu sempre, quando preciso ativar a alegria dentro de mim, coloco uma canção para cima. Coloco uma canção que possa me elevar para perto de Deus, me colocar perto de Deus. É uma maneira da gente transformar, porque estamos nesse mundo, né, queridos? E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós temos ambiente em ambiente. Às vezes, eu acredito que já deve ter acontecido com você, o fato de você estar num lugar e de repente o lugar é tão pesado, tão carregado, que você saiu daquele lugar pior do que entrou. Assim não pode ser a sua casa. Assim não pode ser o ambiente onde você se encontra, não. Você chegou a alegria. Você chegou uma oportunidade daquele lugar ser transformado. Você entrou naquele ambiente, tudo muda para melhor. Você chegou num ambiente ali onde as pessoas estão para baixo, seja usado pelo Senhor para transformar esse lugar. Se você tem vivido isso dentro da sua casa, seja uma oportunidade de Deus, seja um instrumento de Deus para mudar aquele ambiente, para transformar vidas, para mudar destinos. Amém, queridos? Quando falamos de alegria, nós não estamos falando que nossas dores, aflições, medos, lutas não são importantes. Não estamos invalidando ou menosprezando nossas dificuldades, ou romantizando, como disse domingo na igreja. Mas estamos invalidando a ação do diabo de nos paralisar diante das mentiras, porque estamos trazendo luz à única verdade que somente é encontrada em Cristo Jesus. E em Cristo, Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa alegria. Olha para Jesus nessa hora. Olha para Jesus. Corra para a presença do Senhor. Que é promessa dele, que na presença dele há abundância de alegrias. Não se junte a pessoas para baixo quando você não estiver bem.
Se você chega neste ambiente, há pessoas para baixo, se fortaleça primeiro para você se tornar um agente de transformação naquele lugar. Queridos, eu declaro sobre a sua vida a palavra que Jesus disse para nós lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Significa que Ele dará a você a capacidade para você se transformar nesse agente de alegria por onde você passar. Receba nesta manhã toda a provisão para que você seja uma pessoa alegre no ambiente onde você se encontra. Haja alegria no seio da sua família, haja alegria no seu casamento, haja alegria no seu relacionamento com seus filhos, haja alegria no ambiente do seu trabalho. Espero que essa palavra tenha te abençoado nesse dia. E eu queria que todos vocês, essas quase 100 pessoas aqui, pudessem ir lá no meu feed, quando eu terminar de salvar essa live, e comente, mande essa mensagem para alguém. A mensagem agora está no Spotify, você pode compartilhar com outras pessoas. E a gente vai continuar essa semana falando sobre esse assunto. Tá bom? Beijo no coração, queridos. Ficamos por aqui hoje. Amanhã a gente está junto para esse tempo muito especial. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre ti levante o seu glorioso rosto e te dê shalom, paz, alegria, prosperidade em tudo o que fizer ao longo desse dia. Beijo no coração. Espero que essa palavra tenha te abençoado. E se te abençoou, eu quero ler lá no meu feed, mandar um coraçãozinho para você lá, que eu li como foi essa palavra para você. Fique na paz. Beijo no coração. Amo vocês, viu?